Como escolher uma profissão? Essa é uma pergunta muito interessante e muito complexa. A gente tem que sair das obviedades nesse vídeo. Então, eu vou tentar fazer uma análise o mais aprofundada possível, apesar de eu não trabalhar ainda. Então, você pode achar engraçado, né? Como que você, Pedro, vai fazer um vídeo sobre como escolher uma profissão, sendo que você ainda não trabalha? Bom, basicamente eu já pensei muito sobre isso, já vi diversos vídeos, já estudei um pouco sobre o assunto, já raciocinei sobre. Além disso, eu, com os 17 anos, fui aprovado no curso mais concorrido do Brasil, que é medicina. Então, muito cedo já eu tive que tomar uma decisão de qual profissão seguir na minha vida, tá? E foi um processo bem complicado para eu decidir isso, e eu vou estar dissertando um pouco sobre isso nesse vídeo. Basicamente, para caso você não saiba, eu sou professor de matemática também, não sou graduado, mas, enfim, explico os conteúdos para você por um preço acessível, com uma didática muito boa, capaz de você entender qualquer assunto, tá? Com foco no Enem, o link vai estar aqui na descrição. Caso você tenha dificuldade em matemática, veja aí. Enfim, vamos começar. O primeiro ponto que você tem que considerar é que o Brasil é um país subdesenvolvido. O que isso significa? Significa que nós não temos indústria própria, então nós não temos indústrias nacionais que produzam as coisas que nós consumimos. Tanto é que nós importamos tudo dos outros países, nós importamos as coisas da China, nós importamos as coisas dos Estados Unidos, nós importamos as coisas dos outros lugares, porque nós mesmos não produzimos as coisas. Isso é importar, né? Você trazer de fora. Como nós não temos indústria, consequentemente, essas indústrias que deveriam estar aqui gerando emprego, elas não existem. Então, nós não temos emprego suficiente para a quantidade de pessoas que existem no Brasil. Consequentemente, se você tem uma baixa oferta de empregos e uma alta demanda, existem várias pessoas procurando por esses empregos, né, justamente esse jogo da oferta e demanda do capitalismo. Consequentemente, os empregos eles vão pagar muito menos, porque existem várias pessoas querendo aquela vaga de emprego sua, e vai exigir muito mais qualificação para que você consiga ganhar bastante dinheiro. Você vai ter que se diferenciar muito da média. Então você vai ver que durante esse vídeo, todo o meu ponto vai se basear nisso. Independente do que você vai fazer, você tem que ser, para ganhar dinheiro, para você viver bem nesse país esfacelado, você tem que ser muito diferenciado. Você não pode ficar na média. Se você ficar na média, você vai, não vou dizer que vai morrer de fome, mas você vai passar mal, você vai ter aperto financeiro. Para você ganhar dinheiro de verdade, você vai ter que ser muito diferenciado, você vai ter que se destacar muito em relação à média, independente do que você vai fazer. Tá, então vamos começar. Basicamente, existem dois caminhos que você pode seguir. Você pode ir para o caminho empreendedor, você pode começar a empreender, e você pode ir para o caminho dos estudos. Vamos dizer assim, entre aspas, o caminho dos estudos, eu vou explicar isso para vocês. Vamos começar pelo caminho do empreendedorismo, que é um caminho mais fácil de explicar inicialmente. Basicamente, o caminho do empreendedorismo, ou o caminho de você ser autônomo, vamos dizer assim, é você sair do ensino médio e você não vai fazer uma faculdade. O que acontece nesse caso que você vai empreender? Não é que você não vai estudar. Então você pode tentar empreender, só que você vai ter que estudar muito, você vai ter que treinar o teu olhar para analisar tendências das pessoas, porque é isso que um empreendedor faz. Ele vê que existe uma debilidade em um determinado setor e ele vai lá e explora aquela debilidade para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que o empreendedor é mau, estou dizendo que ele vê as debilidades e ele supre aquelas necessidades e ganha dinheiro por isso. Enfim, o que eu quero dizer é que para você fazer isso não é nem um pouco fácil. Não é porque você não vai para a faculdade que a sua vida vai ficar tranquila e você vai comprar uma Bugatti que nem é vendido no Instagram para você. Não, a questão é que você vai ter que estudar muito. Assim, por isso que eu digo que o caminho dos estudos não é o caminho dos estudos só, porque o empreendedor ele vai ter que continuar se aprimorando, que nem eu disse para vocês. Você vai ter que ser um empreendedor destacado. Então você vai ter que estudar métodos para promover a tua empresa em forma de marketing, formas de você atualizar o teu serviço para você não ir ficando para trás. A mesma coisa se você for um autônomo, perdão. Um exemplo só para vocês entenderem, você é um vendedor. Você é um vendedor. Cara, você vai ter que continuar estudando para não ficar para trás. Você vai ter que comprar produtos novos, você vai ter que estudar esses produtos e você vai ter que estudar formas de propagar, de otimizar o teu trabalho, assim como você vai ter que fazer, criar métodos para você convencer mais fácil, né, a arte de você persuadir as pessoas a comprarem o teu produto. Então você vai ter que estar sempre estudando. Então você pode seguir para esse caminho do empreendedorismo. É um caminho mais rápido, que talvez ele te dê resultado mais rápido do que os estudos da maneira tradicional.
Só que vai ser muito puxado no início. No início você passa muita dificuldade por não ter renome, né? Então essa é a primeira possibilidade. Caso você não se identifique muito com as matérias tradicionais e você quer entrar ali logo no mercado de trabalho, ganhar experiência rápido, você pode começar empreendendo de uma maneira pequena, né? Vai ter que ser de uma maneira pequena, a não ser que você seja herdeiro e abra uma empresa logo em um barracão e paga um aluguel de 5 mil porque o seu pai te banca, né? Enfim, existe uma terceira possibilidade que eu não contei, que eu vou dar um tópico aqui rapidamente, que você não estudar e não ser empreendedor. Esse é o pior cenário possível, é o cenário que você tem que escapar o mais rápido possível, que é o cenário de você ser, por exemplo, um atendente do McDonald's. Não tenho nada contra o atendente do McDonald's, é uma profissão honesta, é muito melhor do que você está roubando. A questão é que no Brasil, essa profissão não paga nada. É uma profissão que você vai perder o teu dia inteiro, você vai gastar a tua energia mental inteira naquele trabalho e você vai receber uma mixaria. Você não pode ficar nisso, pode ser um emprego momentâneo para você suprir uma necessidade, só que se você ficar nesse emprego, você vai ser obliterado, porque em algum momento você vai ser demitido, porque você é substituível, e você é totalmente substituível, você tem que se destacar por uma habilidade que os outros não tenham. E uma dessas formas de você fazer isso é a que a gente vai dissertar agora até o final do vídeo, que é o estudo, tá bom? Então, basicamente o estudo pode ser a melhor saída para você, talvez a saída mais simples, ou talvez a saída menos complicada para você se garantir aqui nesse país, tá? Então, o que acontece? No estudo nós temos a área das faculdades, né? Então ela ramificou mais uma vez. Nós temos a área das faculdades e dos concursos públicos. A dos concursos públicos eu vou ter uma opinião diferente em relação à média, tá? Primeiro que a maioria das pessoas entra para concursos públicos nesse país só para sugar dinheiro do Estado sem fazer nada. E eu, na minha visão pessoal, eu não gosto disso. Eu mesmo o Brasil sendo um país esfacelado, eu quero entregar algum produto, alguma coisa de qualidade para as pessoas que nem eu estou fazendo aqui com vocês. Então, cara, ser concursado público só para ganhar um salário fixo ali e não fazer nada, para mim parece uma vida muito triste. É uma vida que tem condição financeira ok por enquanto, mas que não me apetece. Você pode escolher esse caminho. O problema, na minha visão, é que como o Brasil ele é um país tão esfacelado, existem previsões que o Brasil vai quebrar financeiramente ali por meados de 2028. Quando um país quebra financeiramente, quando ele não tem dinheiro para pagar as contas, quando ele se torna inadimplente, o que acontece é que ele vai ter que diminuir os custos. Consequentemente, ele vai ter que diminuir os custos, principalmente dos concursados públicos. Então, eu acredito que nos próximos anos vai ter uma onda de demissão em massa de concursados públicos e uma onda de redução de salários. Então, hoje em dia se fala muito em concurso público, mas eu acredito que essa onda já está passando, tá bom? Então, eu não recomendaria tanto, a não ser que você vá, claro, para um cargo muito top ali de auditor fiscal, aqueles concursos que, tipo, você tem que estudar a vida inteira e você tá feito. Daí, nesse caso, o concurso público, meu Deus, vale muito a pena, né? Mas tem que tomar cuidado com essa possível redução salarial nos próximos anos. O último ponto que a gente vai falar é sobre a faculdade. Então, que nem eu disse para vocês, a indústria no país é totalmente esfacelada. Então, você se torna engenheiro, você se forma engenheiro, tem outros 500 engenheiros formados em várias unisquinas que estão competindo por você por uma vaga que de 3 mil reais num salário porcaria numa empresa e vai ser super difícil você entrar e ainda vai receber mal porque nós não temos indústria. E isso acontece para a maioria. Perceba que o discurso não está nem um pouco simples, né? Então, às vezes você vai ter até que voltar para ver de novo tudo que eu estou falando. Enfim, mas isso não acontece só na engenharia. Por isso que a gente fala, engenheiro Uber. Isso acontece em todas as áreas. A competição é muito grande. Então, você quer fazer uma faculdade? Faça. A faculdade vai ser muito boa, mas você tem que aproveitar ela ao máximo fazendo networking. Então, você vai ter que conversar muito com as pessoas ali para gerar um certo nome, para gerar conexões ali, vamos dizer assim. E, além de tudo, você vai ter que ser um profissional muito destacado, que nem um dentista, por exemplo. Cara, se você for um dentista normal, que vai abrir um consultório, vai ser muito difícil, porque existem muitos dentistas. Agora, se você for um dentista ali qualificado, um dentista bom, que se destaca em relação à média, que tem um nome feito, você vai tirar muita vantagem, você vai tirar muito dinheiro nisso.
Só que justamente você tem que criar esse nome e você tem que ser muito destacado. Então, você vai fazer uma faculdade, faça, mas viva aquela faculdade e seja o melhor nela. Seja muito destacado e daí você vai conseguir viver bem nesse país. Caso contrário, não vale a pena você fazer. Talvez seja melhor você ir para alguma dessas outras áreas aí, né? No caso, a única faculdade que se destaca em relação a essas, que você não tem que se preocupar tanto com isso ainda, é a medicina. Que você, mesmo sendo um profissional meia boca, você ainda tem profissão. Você ainda tem condição de ganhar bem, mas isso está acabando, tá? Então, isso vai mudar em breve. Então, isso basicamente se aplica a todas as profissões. Você tem que ser muito destacado, você tem que estudar muito, você tem que viver aquilo. E daí sim, se você for tipo o 1% da tua profissão, você vai ganhar muito bem. As pessoas vão pagar muito bem para você ajudar elas, tá? Então, é basicamente isso. Você tem que oferecer alguma coisa boa para as pessoas, de maneira geral, né? Que nem eu falei, o concursado público, na maioria das vezes, não oferece nada e recebe um monte, e eu não gosto disso. Mas é uma opção que, na minha opinião, talvez esteja acabando, né? Então, se você discorda, coloca aqui nos comentários, vamos dissertar mais sobre isso, tá? É claro que o comentário é um local livre para você expressar suas opiniões de forma respeitosa, tá? Não, senão o teu comentário vai ser excluído. Enfim, muito obrigado. Se inscreva e deixa o like se eu prendi a tua atenção até aqui. E valeu, até a próxima.